vamos para mais um curso, Introdução à Gestão de Pessoas. Esse curso ele vai ser dividido em aulas, onde eu vou separar temas que vai te ajudar a fazer a gestão de pessoas na sua organização. Eu me chamo Magdiel, sou consultor empresarial, sou professor no curso de administração e vou então ministrar este curso para vocês. Não tem como falar de gestão de pessoas sem abordar o tema planejamento estratégico. Então, de maneira bem rápida, eu quero trazer para você que estratégias são ações que você toma para alcançar um determinado objetivo. Então, quando nós estamos falando de planejamento estratégico, nós estamos criando um plano de ações para alcançar os objetivos organizacionais. Lembro ainda que planejamento estratégico está no topo da pirâmide organizacional, ou seja, ela é executada pelo corpo diretivo da organização, traçando metas a longo prazo e metas com objetivos gerais. Estratégia são caminhos que devem ser percorridos. Estratégia em gestão de pessoas são caminhos, são estradas que são percorridas pela organização a fim de alcançar os seus objetivos. Então, atuação estratégica em gestão de pessoas é executar ações de forma planejada na área de gestão de pessoas. Eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos. Primeiro, qual que é o objetivo geral da nossa aula de hoje? A nossa aula, ela vem trazendo para nós o conhecimento da estrutura básica de gestão de pessoas. Os nossos objetivos específicos, eu dividi em alguns tópicos. O primeiro, importância de cuidar de pessoas. Ao final dessa aula, eu quero que você entenda qual é a importância de trabalhar a gestão de pessoas dentro da organização. Segundo, estratégias de valorização criativas. Então, eu quero trazer um modelo de gestão de pessoas. E nesse modelo, você vai então entender, as estratégias de valorização das pessoas dentro da sua organização. Por último, entender a diferença entre estratégia e tática. Então, a primeira reflexão que nós vamos fazer é: toda organização deseja ter resultados. Suas metas, seja elas de faturamento, redução de custos, redução das suas despesas, enfim. Esses resultados organizacionais, eles não são alcançados senão pelas pessoas. Então, a primeira reflexão que eu quero deixar aqui para você é: não é possível alcançar um resultado na sua organização sem pessoas. Segunda reflexão que eu quero trazer para você: área produtiva. Toda empresa, ela tem a sua área produtiva, seja a produção de um produto, seja a produção de um serviço ou até mesmo da informação. O que é produção? É a transformação de uma matéria-prima, de um dado, por exemplo, em um produto final. Essa transformação é necessário ter pessoas. A terceira reflexão que eu quero fazer para você é: toda organização tem metas. Lembra do planejamento estratégico? Aquele planejamento que é executado pelo corpo diretivo da organização? Metas a longo prazo? Objetivos gerais? Então, esses objetivos gerais, eles precisam ser traduzidos em objetivos específicos para cada área da sua empresa. Quem vai executar esses objetivos? As pessoas. Logo, a gente pode concluir nessa primeira análise, nessa nossa primeira reflexão, que sem pessoas, se a gente não tiver pessoas, a gente não vai conseguir os nossos objetivos. Eu não falei ainda de pessoas motivadas, de pessoas que trazem consigo a autorresponsabilidade, que entenda de fato o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quando tem que ser feito. Tudo isso faz parte da área de gestão de pessoas. Quando nós abordamos estratégia em gestão de pessoas, eu quero tirar da organização aquele departamento chamado
por RH ou gestão de pessoas, ou lá quem seja. É aquele departamento específico? Não, ele vai existir para operacionalizar, porém de forma estratégica. Para isso, todos os líderes da organização, eles precisam estarem envolvidos em todas as etapas desse processo. Passamos agora para o nosso segundo momento de reflexão. Então já entendemos que pessoas são importantes dentro de uma organização, correto? Ficou claro essa etapa? Então vamos lá. Eu quero trazer aqui um momento de reflexão sobre nomenclatura, forma de chamar, forma de dar nome, né? Então, a gente tem, historicamente, que quando se olhava para uma pessoa dentro da sua organização, a gente chamava ele de quê? Operário, funcionário, um trabalhador. Então, a gente precisa entender essas nomenclaturas, né? A gente precisa olhar para a pessoa não como apenas uma mão de obra. A gente precisa olhar como um ser humano. Então, eu quero trazer para você nesse segundo momento da reflexão, dentro da nossa primeira aula, é a forma que você enxerga aquela pessoa que trabalha contigo na organização. Se você é o dono da empresa, então a forma que você enxerga as pessoas que estão ali para ajudar a você a alcançar os seus objetivos como organização. Se você é um líder, todas aquelas pessoas que estão em sua volta, que são os seus liderados, como é que você trabalha, como é que você gere, né, todos os sentimentos, toda aquela mão de obra que está envolvido nas pessoas? E se você é um colaborador, como você enxerga o seu colega, o seu líder, o dono da empresa? O que eu quero trazer nesse momento dessa aula é uma reflexão de que todos nós somos seres humanos. O nosso colega é um ser humano como nós. O nosso líder, o nosso liderado, o dono da empresa, aquele que está prestando serviço independente da área. Então, a gente precisa tirar a visão de que aquela pessoa, ela está ali por obrigação. Ela é obrigada a fazer. Ela tem que fazer. É apenas uma mão de obra. É um operário. É um chão de fábrica. Não. Precisamos enxergar como ser humano. Uma pessoa que tem um talento para fazer aquilo que ela faz, independente da área. Então, nós trazemos aqui uma certa evolução. Trabalhador, né? Muitas das vezes nós enxergamos aí essa palavra de forma discriminativa. Funcionário é uma palavra que vem, né, que está dentro das nossas legislações, né? Empregado, empregador, né? O trabalhador. O funcionário, inclusive, ele vem ali da função. A gente olha para a função, para as tarefas. A gente está com... Muitas empresas têm um foco na execução da tarefa. E esquece que quem executa aquela tarefa é um ser humano. Ser humano é um conjunto de emoções dentro de uma pessoa. E que o líder, o gestor, o dono da empresa precisa gerir esta pessoa. Isto é gestão de pessoas. Então, avançando um pouquinho, a gente encontra, né, uma nova nomenclatura, colaborador. Então, eu quero que você, a partir do momento que você decidiu assistir esse curso, a primeira aula, eu quero quebrar esse paradigma para você olhar, seja para o seu líder, seja para o liderado, seja para o dono da empresa, o dono da empresa olhando, né, para os seus para as pessoas que trabalham em sua organização como colaboradores. Aquela pessoa colabora na limpeza para que a empresa alcance os seus objetivos. Eu tenho uma colaboradora ou um colaborador no financeiro que o trabalho que é exercido por ele ou por ela vai fazer com que a empresa alcance os seus objetivos. Então nós vamos enxergar agora colaborador. Colabora com o crescimento, colabora com a evolução, colabora com o aumento de receita, colabora com a redução dos gastos. Nós temos colaboradores, pessoas que colaboram para que haja o resultado da organização. E aqui eu não estou falando nem de clientes,
satisfação, qualidade. Não. Eu quero trazer um olhar para que as pessoas que trabalham comigo são seres humanos e eles colaboram para o resultado da organização. Avançando então, nós entramos aqui na parte final, onde eu quero trazer qual a relação entre estratégia e pessoas. E eu tenho algumas perguntinhas aqui para você. Primeiro, quando nós falamos em planejamento estratégico, nós estamos falando da missão, da visão e dos valores de uma organização. Quando eu falo da missão da organização, ou seja, o que ela vai entregar, ela consegue entregar sem as pessoas? Eu acredito que a sua resposta foi não. Visão da empresa. Como é que essa empresa ela quer ser vista no mercado? Né? Como é que ela quer ser vista pelos seus clientes? Como ela quer ser vista, né, pelos seus concorrentes? Ou seja, os stakeholders, né, daquela organização. Quem faz a visão da empresa? Quem faz ela ser vista como ela é vista? As pessoas. Os valores de uma organização, eles são de forma transparente pela parede, pela ferramenta, pelo material, pelo maquinário? Não, pelas pessoas. A forma que as pessoas, a forma que os seus colaboradores, a forma que os meus colaboradores atuam dentro da sua organização, vai ser a forma que será passada para esse público a missão da empresa, a visão da empresa e os valores da empresa. Faz sentido para você? Segunda relação que eu quero fazer de maneira bem rápida, clima e cultura organizacional. Clima pode ser classificado clima bom, um clima ruim, né? Não é verdade? E como é que você mede um clima dentro da organização? Não é com um aparelho. É medindo o quê? O grau de satisfação das pessoas. Mais uma vez, está aí o envolvimento das pessoas no clima e no comportamento da organização. O comportamento da organização é um conjunto de fatores que vai interferir na forma que aquela organização se apresenta para os seus colaboradores, para os seus clientes. Avançando um pouquinho, políticas. Muitas das empresas que têm lindas políticas, política comercial, política do financeiro, política de RH, mas que na prática não é executado. Por quê? Quem executa uma política são as pessoas. Avançando ainda mais, eu quero fechar esse terceiro bloco de reflexão, né, a relação entre a estratégia da organização com as pessoas, trazendo para dentro desse cenário a importância da presidência, da direção e das lideranças. Se não haver uma união, uma forma única de pensar com base nas estratégias que serão traçadas para a área de gestão de pessoas, vai ser muito complicado, difícil a empresa alcançar o resultado que se espera. E aí eu quero voltar naquela pergunta que eu fiz lá no início da nossa aula. O que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas é um conjunto de atividades, é um conjunto de tarefas que faz com que as pessoas se sintam agregadas dentro daquela empresa, que fazem parte daquela empresa e que traz então os resultados que a empresa se espera. E eu quero deixar aqui para você, inclusive, eu vou pedir para colocar um slidezinho aí, aonde traz para nós os principais processos dentro de uma área de recursos humanos. Primeiro, existem dois pilares, interno e o externo. O externo, como você pode ver, são as leis, os regulamentos, os sindicatos, as condições econômicas do país, né, a competitividade, concorrência. Esse é um fator muito importante e fundamental para você traçar políticas dentro da área de gestão de pessoas. O outro pilar é o pilar interno, que é o planejamento estratégico, né? É a missão da organização, a visão, são os objetivos, né? A cultura, a estratégia, a forma de comunicação, o tipo de comunicação, né? A forma que os líderes, estilos de liderança, qual que é o estilo de liderança da sua organização? É uma liderança compartilhada? É uma liderança de autonomia? É uma comunicação horizontal? É uma comunicação vertical? Tudo isso você vai aprender ao longo das nossas aulas. São dois pilares. Quando nós trazemos esses pilares para desenhar as políticas, nós temos alguns subsistemas de recrutamento e seleção.
o subsistema de remuneração e benefícios, plano de carreira, né, plano de encarreiramento dentro da sua organização. Nós precisamos avaliar os nossos colaboradores, compreender quais são as competências necessárias para aquela função, para aquele cargo, para aquele trabalho que será executado. E quando a gente encontra uma diferença entre a competência que se espera e a competência que está sendo entregue, aí entra um subsistema fundamental, desenvolvimento de pessoas, com tanto a parte de treinamento, com foco na tarefa, como no desenvolvimento, o foco na pessoa, no ser. Nós temos também um subsistema muito importante, que é a administração de pessoal. Aí no nosso mapa está como manter pessoas, que desde o processo de registro, da admissão, né, até o processo de desligamento. É um processo muito operacional dentro, né, desses subsistemas da área de gestão de pessoas, mas que é fundamental. Nós teremos um curso só sobre administração de pessoal. E todos esses subsistemas, eles precisam estar interligados entre si e, se possível, dentro de um banco de dados, aonde a empresa possa monitorar essas informações, monitorar esses dados e fazer um processo de retroalimentação do seu plano, né, de gestão de pessoas, da sua estratégia de gestão de pessoas. Avaliando sempre o clima, a cultura da organização e fazendo um ciclo, né, de renovação de estudos na área de gestão. E os resultados finais que nós desejamos, sempre qualidade de vida no trabalho, satisfação dos nossos colaboradores, pessoas motivadas, pessoas felizes, pessoas que estão ligadas diretamente com a política, com a estratégia, com o caminho da organização, para trazer então o resultado que a organização espera. Chegamos agora ao final da nossa primeira aula do curso de Introdução à Gestão de Pessoas. Nesta aula, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a importância da gestão de pessoas, a relação entre a gestão de pessoas, né, e a estratégia organizacional, e mostramos aqui para vocês que o princípio, né, da gestão de pessoas começa no planejamento estratégico, no alinhamento de toda a liderança, e assim nós vamos caminhando no decorrer das nossas aulas. Até a próxima aula. São estradas que são percorridas pela... A nossa aula, ela vem trazer os nossos princípios gerais. Eu